A CPMI do Banco Master avança e o Banco Central tenta barrar a inspeção do TCU sobre liquidação. O deputado Carlos Jordi, do PL, lá do Rio de Janeiro, reuniu 229 assinaturas para abrir CPMI do Master. São 196 deputados e 33 senadores, acima do mínimo exigido pela Constituição. Caberá a Davi Alcolumbre decidir se acolhe pedido e designa relator. A CPMI mira a Operação Compliance Zero, que revelou fraudes estimadas em 12 bilhões de reais. O requerimento menciona contrato de 129 milhões com a Viviane Barsi, mulher de Moraes. O Banco Central recorreu ao TCU contra a inspeção autorizada sobre a liquidação do Master. O recurso foi protocolado no mesmo dia em que o ministro do TCU liberou a fiscalização. Olha, esse caso é cabeludo. Rodrigo Constantino, quero o seu comentário, por favor. Bom, acabei de ver aqui que o pai do Daniel Vorcaro, do Banco Master, o Henrique Vorcaro, está buscando comprador para sua mansão de 180 milhões de reais em Orlando, aqui perto. Né? Então, é realmente um negócio escandaloso tudo isso. Muita gente acha que o Banco Master, como um todo, estava servindo para lavagem de dinheiro do PCC, o que faz um elo aí com o nosso assunto anterior, né, e o Brasil já ser um narco-estado, porque a gente está vindo muita gente vindo à tona para tentar abafar esse caso, né, desviar o assunto, condenar o Banco Central nessa história. Acho que depois de eu falar aqui, a Juliana Leite pode contar um pouco dessa questão que hoje a Malu Gaspar trouxe aí de influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores procurados para criar uma narrativa favorável, né, ao Banco Master, dizendo que a intervenção do Banco Central foi precipitada, que atende ao interesse de bancões e por aí vai. Né? Veja, o Dirceu gravou um vídeo atacando o Banco Central nessa história. É tudo que você precisa saber para se posicionar. Quando todo mundo sai junto da toca para atacar o Banco Central e sua independência, não que não tenha erros, risco de captura por bancões e tudo isso, mas quando todo mundo faz um ataque coordenado ao Banco Central, você sabe que é bode expiatório, você sabe que estão querendo outra coisa aí por trás, ou livrar o Banco Master, ou acabar com a independência do Banco Central, ou as duas coisas, matar 2 coelhos numa cajadada só. Eu acho que é livrar o Banco Master, né? Pelo que eu entendi. Antes de passar o seu comentário, eu já vou aproveitar e enganchar a matéria aqui da Malu Gaspar, que ela revelou. Influenciadores receberam proposta milionária para defender Banco Master. Segundo coluna de Malu Gaspar no O Globo, influenciadores foram abordados para defender o Master. O esquema foi batizado de Projeto DV, iniciais de Daniel Vorcaro, dono do banco. O vereador Rony Gabriel, do PL, lá do Rio Grande do Sul, e a influenciadora Julie Milk, nossa parceira, colega aqui de programa, receberam a proposta. Agentes ofereciam remuneração milionária para difundir narrativa contra o Banco Central. O contrato de confidencialidade previa multa de R$800 mil em caso de vazamento. Paulo Cardoso, com 4,3 milhões de seguidores, foi citado como exemplo de quem, abre aspas, embarcou. Questionado pela colunista, o Cardoso negou ter firmado o contrato. Agora eu peço o seu comentário, Juliana. Né? Todos vão negar, inclusive porque tem essa cláusula. Olha, eu posso falar por mim, eu recebi, isso tem provas, tem áudio, tem texto, lá em dezembro, lá para o dia 18, não sei quando, enfim, mas está documentado uma proposta dizendo que tinha um empresário, um executivo, e que ele queria me contratar por 3 meses para falar sobre matérias de teor econômico e político, e aí me mandou aquela matéria que saiu no Metrópolis, que estava dizendo que o TCU começou a questionar o Banco Central, e aí, quando eu recebi isso, eu na hora liguei os pontos e eu recusei, e para minha tristeza,
naquele fim de semana, eu comecei a ver na minha timeline vários influenciadores de direita. Um com mais de 2 milhões, outro com mais de 4 milhões, outro com 500 mil, outra com 7 milhões, todos falando exatamente o texto que eu recebi para falar e neguei, tá? Agora, se eles aceitaram, eu não sei, eu só sei que eu vi todos falando o texto que eu recebi. Eu fiquei muito chateada, fiquei muito até deprimida, porque eu falei, eu devo ser uma idiota, porque só eu disse não. E aí hoje, ontem, não para minha surpresa, mas eu vou confessar que meu coração ficou feliz. Eu vi o Rony Gabriel falando aquilo que eu tinha recebido e ele negou. Então eu liguei para o Rony e falei, Rony, você fez meu coração sorrir, porque eu estava me sentindo muito solitária. Agora, a Malu Gaspar vem fazendo um trabalho sensacional, cobrindo isso sobre o Banco Master. Tudo indica que tem essa milícia, mas é claro que todos vão negar, né, como bons psicopatas. Porém, é só você ver todo mundo que fez lá pelo dia 18 e o Natal com aquela... É a mesma manchete, que foi a que eu recebi, é a manchete que a Malu botou, é a manchete que o Rony recebeu, porque o Rony chegou a assinar o contrato e na hora que ele viu, eu posso dizer, eu já tinha sido avisada, porque no sábado de manhã, eu não vou dizer, enfim, eu tenho uma pessoa que me ligou e ela não quer aparecer, mas ela disse não, e ela falou para mim, você não sabe quem me procurou. E ela me mandou tudo que o Rony tinha recebido. Então, eu já estava alertada. Então, quando eu recebi, na verdade, me procuraram assim, queria te contratar e tal, eu dei meu telefone, e aí, quando começou a coisa, eu tenho áudio, eu tenho print, e foi isso. E eu neguei. Agora, que eu saiba, apenas 3 pessoas negaram. E muitas pessoas que se dizem da direita, todos fizeram vídeo, né? Todos. Eles vão negar porque realmente tem essa cláusula de 800 mil caso vazasse, né? Mas eu rezo para que tenha uma CPMI, vai quebrar o sigilo bancário dessa galera toda, porque pelo que eu entendi, o depósito foi feito no nome do próprio Daniel Vorcaro. Agora, isso é o que eu sei, o que eu ouvi falar. Eu não posso provar nada disso. Eu posso provar apenas a minha oferta, que foi a mesma que o Rony. E aí, desde que isso aconteceu, eu fiquei muito feliz do Rony ter falado. Então, quer dizer, eu já vinha falando. Quem me segue sabe que eu estou falando isso desde dezembro. E, na verdade, quando eu recebi essa matéria, eu fiz ao contrário. Eu peguei essa matéria que eu recebi, que queriam me pagar muito dinheiro para questionar o Banco Central, e fiz o oposto. Eu simplesmente taquei pedra em quem estava questionando, porque qualquer pessoa aqui da Farinha Lima sabe que esse Banco Master é literalmente um banco cambalacheiro, um banco fraudulento, tá? Então, na verdade, o Banco Central antigo do outro presidente, ele tem que se explicar. Demorou muito para agir, porque se aconteceu isso até agora, é porque teve muita gente envolvida para que isso acontecesse, tá? O Galípolo, aí é o outro presidente, demorou para agir, mas fez a coisa certa. O Banco Central não liquidou rapidamente. Pelo contrário, ele demorou para agir. Por quê que Daniel Vorcaro caiu? Quando caiu, eu acho que ele simplesmente irritou a pessoa errada aqui da Farinha Lima, e todo mundo também sabe quem foi que pediu a cabeça dele, mas pediu a cabeça dele com razão, porque todo mundo sabia das falcatruas do Banco Master. Mas a verdade é que, como eu disse, eu falei hoje de manhã no outro programa que eu trabalho, aonde que Daniel Vorcaro não está? Porque você não pode dizer, é da esquerda. Não. Aliás, os grandes envolvidos são o centrão. E nós temos até influenciadores de direita com milhões e milhões de seguidores sendo paquitos do Vorcaro. Então é muito triste, é muito triste. É triste, né? Que só eu e o Rony Gabriel temos a gente foi eu, Rony Gabriel, e uma outra pessoa que não quer falar,
são os únicos que eu sei que disseram não. Mas eu vi pelo menos uns 6 e 7 da direita que fizeram. Pode ser coincidência, mas foi no mesmo dia que eu recebi o mesmo texto, a mesma matéria, questionando o Banco Central. É isso. Você sabe que isso me lembra aquele método da Mind8? Acho Mas que é da Mind8. É totalmente o que a Mind8 fez com a esquerda. É da era tudo Mind8. orquestrado, né? Eram matérias Só que é orquestradas. muito triste, né? É muito triste, porque nós temos esses influenciadores que falam do Lula, que tem que falam do Alexandre de Moraes, mas na hora de aceitar dinheiro do que parece ser o maior bandido que nós temos na atualidade, eles receberam sem problema nenhum. Então, eu falo para o público ter pensamento crítico. É muito fácil você saber quem é. Vão negar? É lógico que vão negar. Quem vai querer pagar 800 mil? Apesar de que a proposta foi muito mais alta do que 800 mil. Eu fico até ofendido, viu, Juliana, porque eu nem sou procurado nesse caso. Eu tenho 1,7 milhão de seguidores no X, 1,5 milhão no Instagram. Sabe, eu não sou nem procurado. Você tem que se sentir orgulhoso. Sabe por quê, Constantino? Quando eu fui procurada, eu fiquei extremamente ofendida. E eu falei, pelo amor de Deus, porque eu sou uma das pessoas, jornalistas independentes, que tem batido nesse caso do Banco Master sem parar. Mas sabe o que eu pensei? Como a pessoa que fez isso está acostumada a comprar praticamente o Brasil inteiro, ele deve ter pensado assim, essa menina está batendo em mim, deixa eu botar muito dinheiro na conta dela que ela vai calar rapidinho. Só que ele mexeu com as duas pessoas que são corretas nessa pataquada toda, que sou eu e o nosso querido Rony Gabriel. Teve o caso do Pavinato também, né? Que ele ia expor alguns nomes. O Pavinato caiu. Agora, o Pavinato tem uma coisa que é muito... hoje em dia eu penso estranha. Porque essa matéria que eu recebi, que foi onde tudo começou, e aí o Rony Gabriel explicou muito bem no vídeo, né? Que tá tudo cartas marcadas, porque essa matéria saiu no Metrópolis. E foi essa matéria que foi mandada para mim e foi mandada para o Rony. Se não tivesse essa matéria, a gente não teria o que falar, entende? Então, eu acho que foi uma certa ingenuidade do Pavinato achar que ele poderia falar isso no Metrópolis, porque eu fico perguntando também como é que a matéria foi a primeira matéria que botou lá, sabe? E o meu contrato seria de 3 meses, ou seja, era uma coisa muito assim. E quem me conhece, quem me segue, sabe que eu sou uma pessoa muito correta. E se eu agora começasse a falar igual eles começaram, veja os vídeos desses influenciadores, é assim, eu sou um idiota, nossa, tem peixe grande, que coisa esquisita, por que estão querendo liquidar o Banco Master? Igual uma outra influenciadora de esquerda fez anteriormente, né? Então, assim, as pessoas vão acreditar. Se o Constantino começa também a botar dúvida, começa a questionar, veja isso, todo mundo começa a questionar o Banco Central. Começa a falar, é tipo, Porcaro é uma vítima, tem peixe grande, ele está sendo fritado porque tem gente que quer... A narrativa está construída. E foi isso que fizeram, né? Está construída para quando eles literalmente pararem com a liquidação desse banco fraudulento, o público já ia falar, verdade, o Banco Central é o culpado. Só que eu acho que assim vai ser muita cara de pau se o TCU fizer isso depois dessa reportagem da Malu Gaspar, porque ela mostrou literalmente que tem uma milícia digital que já vinha cantando essa bola desde dezembro do ano passado. Muito bom, muito bom. Vocês são peitudo, hein? Vocês são peitudo. Tem que admirável. Olha, eu acho que mas caráter é uma coisa inegociável. Eu confesso que eu falei com o Pavinato me ligou e deprimido e falou, será que nós somos os idiotas? Será que nós que recusamos a fazer parte desse esquema? Porque eu poderia fazer isso, vocês nunca iam saber. Você está entendendo? Se eu e o Rony Gabriel não tivéssemos falado, nunca ninguém ia saber. Vocês iam começar a achar e parece que é uma coisa orgânica e não é. É muito dinheiro, é orquestrado. E aí eu virei para o Pavinato, eu posso até contar aqui a história. Quando isso aconteceu, a única pessoa que eu contei foi minha mãe
Eu falei, mãe, você não acredita, tá? Tá. Minha mãe falou, do quê? Eu falei, para falar isso, isso. Minha filha, não faça isso, é bandido. Eu falei, é. Aí eu falei, e aí, quanto? Aí eu falei, olha, mãe, é muito dinheiro. Falei para ela, eu pensei até que a minha mãe ia brincar, ia falar, por essa quantia, sabe? Não sei o quê. A minha mãe olhou para mim e falou assim, você disse não, né, minha filha? Você não foi achada na boca do lixo. E aí foi que eu olhei para o Avinato, quando ele me ligou deprimido, eu falei, para Vivi, é berço. Tem quem não tem, entende? Então, assim, é isso.